Oi, gente! Tudo bem por aí? Hoje vamos ler João capítulo 6 e é um capítulo gigantesco, gente. Ele tem 71 versículos. Eu estava dando uma olhada aqui para ver se eu conseguia dividir em duas partes, mas não dá, porque se eu fizer uma parte vai ficar muito pequena, porque tem uma história aqui que é grande, divide, não sei. A não ser que eu deixe só uma história para depois, né? Vamos 36 segundos, vamos ler. Que eu dê pouco toque de claro hoje e que o Senhor fale no seu coração tudo que precisa ser dito para o dia de hoje. Essa palavra é o maná que nós lemos lá no Velho Testamento, que o Senhor dava para o pessoal lá que saiu lá do Egito, não tem? Ele não dava um maná? Pois é, isso aqui é o maná de hoje, que vai te alimentar. Em nome de Jesus, que vai nos alimentar. E Jesus alimenta uma multidão, eu nem tinha lido. Então, já tá começando a falar, né? Vai alimentar a nossa alma. Eu quero falar que eu tô ainda resfriada e eu fico com um pouco de falta de ar, fungando. Mas é porque eu tô resfriada. Mas, como eu já disse 1000 vezes, isso não me impede de ler, né? Não me impede de fazer nem com essa voz fanha, nem de forma alguma. Aí, de vez em quando, eu dou uma parada e puxo o ar. Vamos lá. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque ele tinha visto os milagres que Jesus tinha feito, curado os doentes. Ele subiu, ontem nós falamos da cura daquele doente, né? Então o pessoal ficava atrás dele, porque, gente, eles viram um homem de 38 anos doente ser curado, então isso chamava a atenção deles, né? Eles queriam estar perto dessa pessoa. Quem é esse homem, né? Todo mundo seria assim, eu acho. Uma grande multidão o seguia porque ele curava os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão que estava chegando perto dele. E então ele disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Jesus, preocupado com a nossa fome, preocupado com o nosso sustento, preocupado com a nossa vida terrena, né, com o nosso corpo. Ele queria que as pessoas fossem alimentadas, porque ele sabia que sem alimento as pessoas morreriam, né? Nosso corpo físico depende do alimento. Claro que Jesus poderia fazer o que quisesse, porque ele era 100% Deus e 100% humano. Mas ele perguntou para Filipe, ele nos dá a oportunidade de resolver. Ele nos inspira a raciocinar, a pensar e a resolver. Ele nos ajuda nesse trajeto, ele não dá o peixe pronto, ele dá a vara para você pescar. Tô com falta de ar. Ai, Senhor. Ele sabia muito bem o que ele ia fazer, mas ele disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. E Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata para receber um pouquinho. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso? O que é isso para tanta gente? Esse o menino é um menino precavido, né? Ele foi para a multidão, mas carregou a comida dele. Eu ensino isso para os meus filhos e eles estão indo bem. Vai para os lugares, sempre leva uma comidinha, porque vai que demora, vai que não, sei lá, vai que fica com fome. Eu levo sempre uma barrinha, alguma coisa para comer e minha água. E esse menino era assim, né? Ele pensou, no meio de todo mundo, só ele tinha. O menino, gostaria de conhecer esse menino. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Tava precavido esse guri, hein? Sabe que eu nunca tinha pensado nele.
Mas o que é isso para tanta gente? Disse André. Aí Jesus disse assim: diga a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Lembrando que mulheres e crianças não eram contadas. Então tinha no mínimo 15.000. Mas como eles não faziam só um filho, eles faziam vários filhos. Colocar 5 filhos cada um. Nossa, é incontável. Tinha muita gente. 5.000 só homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. E quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobram, a fim de que não se perca nada. Vamos parar um pouquinho aqui para eu respirar. Tem um coraçãozinho, não dá para vocês verem. Tem um coraçãozinho aqui de algum momento que eu li, né, essa passagem. Ela fala muito no meu coração, porque o Roberto, que é meu marido, ele fala que eu atravesso o oceano com um sorrisal na mão. Ele me chama de pão dura. Eu não acho que eu sou, mas ele acha. E quando eu leio isso aqui, isso enche meu coração, porque Jesus não gosta de desperdício. Se você é uma pessoa que esbanja, que desperdiça, que pega o detergente, espirra na bucha de escorrer, se você enche o prato de arroz e depois come 2 colheres e joga o resto no lixo, sabe esses desperdícios assim que algumas pessoas fazem, que eu já vi? O Senhor não gosta disso. Tanto que ele era o dono do pão, ele é o dono da vida, ele é tudo. E ele falou: recolham todos os pedaços que sobraram, a fim de que nada se perca. Primeira coisa que Jesus fez foi orar pela comida. Por isso que todos os dias, quando a gente come aqui em casa, a gente senta na mesa, a gente faz uma brincadeirinha, né? A gente tira a dedonha, 2 em 1, sei lá. Eles inventam uma brincadeirinha aqui, daí quem faz um jeito só, acho que é 2 em 1. Dedonha, não sei, gente, esqueci o nome da brincadeira, mas é uma brincadeira assim, que coloca 5, pedra, papel, tesoura, lembrei. A gente faz pedra, papel, tesoura, e quem ficar, todo mundo colocou 1 e um colocou 0, aí essa pessoa que ora. Isso é assim, há muitos e muitos anos que é assim. Em todos os momentos, até no culto, quando eles chegam, a gente vai orar ali com eles na noite, faz a dedonha também. Aí a gente tem que... Não, lá a gente faz a dedonha, daí 5, aí deu letra E. Aí a pessoa que falar a primeira letra E do texto que a gente leu na Bíblia, a gente estava lendo Ezequiel, né, o último livro que a gente leu da Bíblia, aí tem que falar uma palavra que comece com a letra E daquele capítulo. E aí é uma guerra, a gente tem que prestar atenção. Todo mundo coloca um monte de número, aí vai J, Z, daí volta no A, e vai contando, e a gente vai descobrindo. Isso é um ensinamento para eles orarem em todos os momentos, principalmente na comida. Orar agradecendo, orar quando chega, repreendendo o que não vem do Senhor, orar quando a gente vai sair, orar o tempo todo. E Jesus fez isso. Primeira coisa que ele fez, pegou aqueles 5 pãezinhos, 2 peixes e deu graças a Deus. Ele orou. E depois ele transbordou, depois ele repartiu com as pessoas. E todos comeram à vontade e ficaram satisfeitos. E Jesus mandou recolher. Então não seja uma pessoa que desperdiça as coisas. Não seja aquela pessoa que vai no banheiro, enrola o papel higiênico, faz um bolo assim, dá uma passadinha e joga no lixo. Conheço gente assim, por isso que eu tô falando dessa nojeira. Mas é uma verdade, isso é desperdício. Jesus não gosta de gente que é desperdiçadora. O desperdício abre brechas na sua vida para o devorador. Presta atenção nisso. O desperdício abre brechas para o devorador entrar na sua casa e comer o resto dos papéis higiênicos ali. Quantas vezes você que é esbanjadora, que desperdiça as coisas, pensa: meu Deus, mas já acabou o papel higiênico, já acabou o pão, já acabou o detergente, já acabou não sei o quê. Pode ter certeza que você está abrindo brecha para o devorador, que ele vem e devora. Está repreendido em nome de Jesus. Que hoje, a partir desta palavra, você mude, você economize, você não desperdice. Não precisa ser pão duro igual o Roberto fala de mim, não.
Eu não sou pão duro, é doideira dele. Não é sobre ser pão duro, é sobre não desperdiçar. Porque aqui, ó, todos comeram à vontade, o Senhor falou. Então ele não teve pão-duragem de dar, ele deu para todo mundo à vontade, comeram à vontade. Mas não é para desperdiçar. Eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. 20.000 pessoas comeram 5 pãezinhos e 2 peixinhos e sobrou 12 cestos cheios. Os que viram este milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Não tem como você presenciar isso. Gente, 20.000 pessoas comendo 5 pãezinhos, ainda sobra 12 cestos. É um milagre atrás do outro, né? É o milagre do menininho ter o pão, é o milagre de Jesus orar e o pão multiplicar, é o milagre de todo mundo comer até ficar satisfeito, e é o milagre de sobrar 12 sacos ainda, 12 cestas. O que a gente pode pensar, e isso é toque de Clay, gente, 12 meses, em todos os meses do ano você vai ter o que comer, você vai ter fartura, é um cesto para cada mês do ano, é um cesto para janeiro, fevereiro até dezembro. O Senhor está te dando assim abundância, desde que você não desperdice. Para você ter o ano inteiro, você tem que... Porque eles podiam largar para lá. Eles podiam deixar os restos para lá. Mas o Senhor falou para ele recolham. E aí encheu os 12 cestos. Quer dizer, economizem, cuidem, não desperdicem. Comam à vontade, mas não desperdício. Junta o desperdício, porque vai te dar durante o ano todinho para você se alimentar. Um cesto por mês. Isso veio agora na minha mente. É para mim também. E eu sem fôlego. Os que viram esse milagre, de fato, este é o profeta. E Jesus ficou sabendo que queriam levá-los à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Eles queriam porque queriam. Deixa eu ver o horário. 12 minutos. Será que vai dar tempo, gente? Eu me agarrei aqui, né? Jesus ficou sabendo, tô com falta de ar, que eles queriam pegar ele para fazer ele rei. Você imagina um rei desse, que pega 5 peixes e dá para 30.000 pessoas e ainda sobra? Pro ano inteiro? Simbologicamente, né? Nem sei se essa palavra existe. Eles queriam pegar. Jesus correu sozinho e voltou pro monte. Jesus foi orar. Jesus foi buscar diante de Deus a humildade, o sacrifício, a percepção, aquela coisa de voltar para dentro de você e não se empolgar com os elogios. Quero que você seja rei, quero que você seja rainha, quero que você seja isso, seja aquilo. E você vai se inflando e acaba perdendo a sua missão, perdendo o seu propósito de vida. Por isso Jesus correu e foi orar, foi ficar diante de Deus, pedir misericórdia ao Senhor, que é o que a gente deve fazer também. Nós somos seguidores. Nós somos aquelas pessoas que seguem Jesus, que fazem tudo que ele faz. E é isso que ele está ajudando, está falando pra gente. Começar com um monte de gente querer te exaltar demais, corre para os pés de Jesus. Para você não se empolgar, para você não se inflar e se perder no meio de tantos elogios, né? Ai, gente, eu tô com medo de ler história assim, não dá tempo. Mas vamos ler mais uma história então. Qualquer coisa eu paro. De tardezinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago, subiram no barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Nossa, Jesus passou o dia todo lá orando diante de Deus. Tá vendo como que a gente tem que orar muito para não deixar os elogios e as exaltações tomarem conta da nossa vida? Porque quanto mais a gente se exalta, quanto mais a gente se acha, mais a gente se afasta do Senhor. Então Jesus está ensinando a gente, quando começar muita gente te adorar, corre para os pés de Jesus e pede proteção. Fica o dia inteiro, se possível, como Jesus ficou aqui. Quando estava escuro, Jesus ainda não tinha chegado. De repente, um vento muito forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco. Deus me livre, eu ia gritar. Eu ia gritar muito, gente.
Você imagina uma coisa dessa? Vamos colocar aqui, contextualizar. Eu tô aqui nessa madrugada lendo para vocês e de repente o Roberto vem aqui andando aqui no ar, voando, batendo asa aqui perto de mim. Cara, não tem ninguém que não grita. Pelo menos a gente aqui no mundo atual, né? E Jesus vem em cima da água. Jesus vem andando. Ele não tinha lei da gravidade para ele, não tinha nada, ele mandava em tudo. E de repente Jesus vem andando em cima da água, chegando perto do barco. E eles ficaram com muito medo. Claro, são normais, são pessoas como nós. Claro que se alguém chegar aqui batendo asa perto de você, você vai ficar com muito medo. Mas Jesus disse: não tenha medo, sou eu. Ai, que voz acolhedora, né? Ai, e eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde eles estavam indo, para Cafarnaum. Você imagina, Jesus depois de fazer isso, fica perto dele, acho que eles ficaram tudo assim, olhando para Jesus, né? Falando, nossa, como será que ele fez isso? Ele andou no ar, será que eu tô sonhando? Acho que eles ficavam questionando, eu ficaria. Jesus é muito maravilhoso, né? Ele é surpreendente. Jesus te surpreende, ele faz coisas que você não está esperando. Ele te abençoa de uma forma que você nem pediu. Você nem sabia que você queria isso e ele te abençoa, porque ele sabe o que você quer, ele sabe o que você precisa. E ele é fofinho demais, gente. Do nada Jesus chega lá. Também ele estava o dia todo orando, ele estava ungido, ele estava com o rosto brilhando, igual Moisés quando desceu do monte, né? Ele estava cheio da graça de Deus. Passar o dia todo orando, pedindo a Deus humildade, força, coragem para resistir a esses encantos do mundo, né, de ser rei. No dia seguinte, a multidão que estava do lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com seus discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Eles estavam observando, cuidando do que Jesus estava fazendo, onde ele estava, estavam pensando em tudo. Enquanto isso, outros barcos chegaram à cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão, depois que o Senhor Jesus ter dado graças. Mais uma vez, depois que Jesus orou, o pão se multiplicou, as pessoas pararam perto desse lugar. Quando viram que Jesus e seus discípulos não estavam ali, eles subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum, a fim de procurá-los. O povo procura Jesus. Tem muita gente procurando Jesus. Por isso, nós precisamos dar acessibilidade para essas pessoas. A gente precisa dar facilidade. A gente precisa dar a lupa, dar um mapa para essas pessoas. É por isso que eu leio aqui para todo mundo. Estou tentando te dar a lupa, te dar o guia, te guiar para onde que você deve ir. Porque tem muita gente atrás de Jesus. Nem sabe que é de Jesus que eles precisam. Eles estão procurando a paz, a tranquilidade, a vida. Eles estão procurando a vida, fonte de vida, fonte de água viva. E a gente precisa facilitar para essas pessoas. A gente precisa. A multidão encontrou Jesus do lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E não porque entenderam os meus milagres. São interesseiros. Jesus está falando isso. Vocês são interesseiros, vocês estão atrás dos milagres. Vocês não querem saber de mim, do amor que eu tenho por vocês. Vocês querem só saber do que eu posso dar para vocês. Nossa, qualquer semelhança não é mera coincidência dos dias atuais, né? Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Olha que frase que Jesus falou com essa galera aqui. Não trabalhe por uma comida que apodrece, mas trabalhe por uma comida de vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Será que não conversa aqui? Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? Olha só, Jesus está falando, Jesus está explicando, Jesus está ensinando
parem de ficar atrás de milagre, parem de ficar atrás só de bênção, só do que Jesus pode te dar, e procurem Jesus. Procurem a essência dele, procurem a vida que ele traz, e não o que ele te dá aqui nessa carne. Isso aqui é muito efêmero, isso aqui passa muito rápido. Depois de Jesus falar tudo isso, qual o milagre que o Senhor vai fazer para a gente acreditar em Deus? Nossa, Jesus tinha uma paciência, vou te contar, viu? O que o Senhor pode fazer para a gente ver? Os nossos antepassados comeram um maná no deserto. Como dizem as escrituras sagradas, do céu ele deu pão para eles comerem. E Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus é o nosso pão. Porque o pão que Deus dá desce do céu e dá vida e morre pelas pessoas do mundo. Jesus estava falando dele, eu sou o pão da vida, mas as pessoas não estavam vendo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles, totalmente leigos, né? E Jesus respondeu para eles: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos querem que o Pai me dá virão a mim. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. E de modo nenhum eu jogarei fora aqueles que vierem a mim. Então, se você for até Jesus, Ele vai te aceitar. Ele vai te querer, porque o Pai já deu toda a humanidade para Ele. Então, se você decidir, é o seu livre-arbítrio que decide: eu quero ser do time de Jesus, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma jogarei fora. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é essa: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, glória a Deus. E no último dia eu os ressuscitarei, glória a Deus de novo. Enfim, começaram as críticas, a criticar Jesus porque ele tinha dito: eu sou o pão que desce do céu. Eles criticam Jesus por qualquer motivo, né? Este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que ele desceu do céu? Eles ficaram confusos. Como assim, Jesus? 22. Como assim Jesus está falando que ele é o pão da vida e tal? Que doideira é essa? Ele não é o filho de José, filho de Maria? Como é que ele está falando que ele saiu do céu? E Jesus respondeu: parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou. E eu os ressuscitarei no último dia. Aleluia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus. E todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Ele está falando: eu já vi o Pai, só eu. Vocês nunca viram. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Jesus está falando o que ele vai fazer. Eu vou me entregar. Eu vou ser o pão da vida. O pão que eu estou falando é a minha carne, é a minha própria carne. É esse corpo físico que vocês estão vendo que eu vou entregar em favor de vocês.
Aí começaram a discutir entre si e perguntaram: como é que esse homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Olha, esse pessoal é bem leigo. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão a vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele que eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Só faltou uma história. Vou ler, gente. Vou ler sem dar toque. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Realmente, né, gente? Muito complicado. Eu sei que é uma parábola que só os filhos de Deus entendem, mas é complicado. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Que loucura é essa de comer carne, de beber sangue? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Ele sabe tudo, Jesus sabe tudo. Jesus te vê, ele sabe tudo. Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Eu ia dar um susto. De repente a pessoa sobe. Esses milagres muito exorbitantes, eles assustam a gente fica com medo. Com medo e descrente. O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. Isso aqui é uma verdade. Só o Espírito de Deus pode nos dar a vida. Nós não podemos fazer um espírito. Podem fazer robôs, máquinas, inteligências artificiais, mas o Espírito quem dá é Deus. A vida é de Deus. Bebê reborn não tem vida. Pode ser igual um bebezinho, mas não tem vida. Porque o Espírito de Deus é quem dá a vida. Mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabiam que ia traí-lo. Jesus sabia tudo, quem ia acreditar, quem não ia, quem ia fazer, Judas, tudo. Jesus sabia tudo. E Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo meu Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? E Simão Pedro respondeu: quem é que vamos seguir? Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é santo, é o santo que Deus enviou. Pedro fala uma declaração linda. Para onde a gente vai? Quem que a gente vai seguir se a gente sabe que só o Senhor tem as palavras de vida eterna? O Senhor é o enviado de Deus, nós sabemos. Nosso espírito reconhece o Senhor. E Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, o filho de Simão Iscariote. Pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Então Jesus não deixou ninguém enganado sobre nada. Jesus sempre te conta tudo. Fique atento, compreenda, tente entender como Jesus está falando, porque ele fala de um jeito totalmente diferente. Em forma de parábolas, ele está te respondendo e você não está entendendo. Peça entendimento ao Senhor. Beijão e obrigado por ter ficado aqui.